Continuando a nossa série de filmes de Pokémon, Pokémon 2000 é com certeza um dos mais nostálgicos pra mim. Sério, eu não sei contar quantas vezes eu já vi esse filme, o que faz ele ter um lugarzinho bem especial no meu coração. Lançado obviamente no ano de 2000. Peraí, não foi? Não foi em 2000? Ué, então por que chama Pokémon 2000? Na verdade, o filme foi lançado em 99 no Japão com um título diferente, não tendo 2000 no nome. O nome do filme original é Pokémon o Filme, Revelação Lugia. Quando foi ter o lançamento internacional do filme nos Estados Unidos, Canadá e outros países, o pessoal resolveu alterar o nome do filme para Pokémon 2000 para aproveitar o hype da virada do milênio, já que no cenário internacional ele foi lançado de fato em 2000. Dito tudo isso, nosso segundo filme é Pokémon 2000, O Poder de Um. Bora lá! Nossa história começa numa ilha, onde um Slowking pensa sobre a harmonia entre o fogo, o gelo e o raio. Numa aeronave, um homem discorre sobre os três Pokémons, Moltres, Zapdos e Articuno, e que juntos eles são a chave para um tesouro muito maior. Perguntando para o seu supercomputador qual dos três Pokémons é o mais próximo, o homem segue em direção ao Moltres, disparando projéteis congelantes na ilha onde reside o Titã do Fogo, e isso foi o suficiente para atraí-lo. O Pokémon revida, mas com a ajuda desses arcos aí que ele joga, ele consegue capturar o Moltres. Olha aí, quem precisa ficar jogando Ultra Ball quando tem isso aí? Mas, enquanto isso, no fundo do mar, um Pokémon muito especial aparece pela primeira vez. Olha aí, bem da hora que nesse filme a gente vai ter um vilão humano aparentemente, né? Diferente lá no primeiro, que o vilão era o Mewtwo, que é um Pokémon. E também muito legal ver o Lugia pela primeira vez no anime de Pokémon. Continuando, nossos heróis velejam tranquilamente pelo mar. Aqui, a nossa turminha vai ser composta por Ash, Misty e Tracy. Se você não viu esse filme nem os episódios mais antigos do anime, você deve estar se perguntando quem que é esse cara. Esse filme ocorre durante a temporada das Ilhas Laranja de Pokémon, que é a segunda temporada do anime. Quando a turminha original com o Ash, Brock e a Misty chegou nas Ilhas Laranja, o Brock resolveu passar um tempo estudando junto com a professora Ivy. E vamos falar? Dá pra entender o porquê. Fazendo com que nessa temporada ele fosse substituído pelo Tracy. O Tracy é um artista e observador de Pokémons, então nessa temporada ele que acompanha o Ash e a Misty nas aventuras nas Ilhas Laranja. Explicado quem ele é, vamos continuar. Lembra que no primeiro filme teve uma música de abertura bem legal? Pois é, nesse aqui também tem, olha aí. Vivemos no mundo Pokémon. Quero ser o melhor. Vivemos no mundo Pokémon. Vou passar no teste e serei o melhor dos mestres. Sem muito tempo para relaxar, uma tempestade começa e faz com que nossos heróis e a equipe Rocket, que tá aí também nesse robô Magikarp gigante, tenham que parar nas Ilhas Shamouti. De volta na cidade de Pallet, a mãe do Ash e o professor Carvalho percebem que a tempestade tá chegando por lá também. Descendo na ilha Shamouti, o pessoal é recepcionado pelo povo local da ilha, liderado por Carol, que conhece a moça que estava pilotando o barco que eles estavam. Ela fala que eles chegaram em boa hora, já que hoje é o dia do festival anual da lenda. Quando a Marin, a moça do barco, pergunta se a Carol será a estrela da festa de novo, ela diz que não, que ela tá muito velha pra... Vai ser a estrela do show de novo? Não, eu estou velha demais para ser a virgem do festival. Então este ano a minha irmãzinha vai no meu lugar. Oi, como é que é isso aí? Esses desenhos de criança de antigamente não era brincadeira não, hein? Então, a irmãzinha dela e a adolescente rebelde Melody é quem vai assumir o posto de virgem do festival? Quando a Marin apresenta o Ash como um treinador Pokémon, esse velho maluco aí fala que ele é o escolhido da lenda, mas isso é só uma historinha pros turistas que visitam a ilha. O Ash ganha até uma beijoquinha da Melody que aproveita pra dar uma zoada na Misty. Sério, essas duas aí ficam se bicando o filme inteiro por causa do Ash. Pulando pro festival, no meio da comilança, a Melody toca essa musiquinha que, sério, desde pequena ela sempre tá na minha cabeça. Acho que eu nunca consegui esquecer essa música de tantas vezes que eu vi esse filme. Começando o teatrinho da profecia, a Melody pede pro Ash ir atrás das bolas de vidro das 3 ilhas que circundam a ilha Shamouti, as Ilhas do Fogo, Gelo e Raio, e trazê-las de volta até o santuário. E quando uma mulher bonita manda, a gente obedece, então o Ash já pega o barco junto com a Marin e vai atrás das bolas. No meio do caminho a tempestade aperta, então a Melody, a Misty e o Tracy vão atrás para ajudar o Ash e a equipe Rocket tá escondida aí no fundo do barco também. Enquanto isso, o vilãozão Bucha da vez começa a ir atrás dos Zapdos. Assistindo o noticiário que está tentando explicar as mudanças climáticas que estão acontecendo no mundo, o professor Carvalho e a mãe do Ash recebem uma ligação da professora Ivy. E ó o Brock ali no fundo.
Na ligação, a professora explica que os Pokémon estão agindo de forma muito estranha ultimamente. Superando a maré forte da tempestade, Ash e Marion chegam na Ilha do Fogo, onde o Pikachu sai correndo do nada, o que surpreende o Ash, já que ele nunca age assim. E enquanto isso, quem chega é o resto do pessoal. Aproveitando a ventania forte da tempestade, eles vão voando de barco até o templo onde o Ash foi. Não, você não ouviu errado não, eles vão voando de barco mesmo. No templo, Ash e Pikachu encontram a primeira das esferas, mas a equipe Rocket tá lá também. Eita, pô, sai da frente! Literalmente do nada atacando todo mundo, quem aparece é o Zapdos, e ele é tão poderoso que os ataques do Pikachu nem fazem nada com ele. Mas na verdade o Meow explica que o Pikachu não tá atacando e sim tentando se comunicar com os Zapdos. Sim, aparentemente o Meow consegue entender comunicação através de choque elétrico por algum motivo. O Zapdos explica pro Pikachu que agora que o Moltres não tá mais por lá, quem vai dominar a Ilha do Fogo é o Raio. Chegando também do nada, o vilão interrompe a conversa e começa a absorver a energia dos Zapdos, deixando ele só o pó. Usando a mesma máquina que ele capturou o Moltres, ele captura os Zapdos também e de quebra o pessoal junto, restando agora só o Articuno para ele pegar. Já na aeronave, o vilão desce para conversar com nossos heróis. O nome dele é Lawrence III e ele é um colecionador de Pokémons. O foco dele são os Pokémons lendários e ele começou a colecionar por causa de uma cartinha do Mew que ele tem. Enquanto isso, o noticiário explica que diversos Pokémon estão indo em direção à Ilha Shamount. Quem tá voando de helicóptero junto com o repórter é o Professor Carvalho, a Professora Ivy e a mãe do Ash. Por que ela tá aí? Não sei. O Professor Carvalho explica que alguns escritos antigos chamam essa área entre as Ilhas do Fogo e Gelo de Berço do Mar, sendo a fonte de todas as águas do mundo. Somada com a Ilha do Raio, um desequilíbrio entre essas três forças pode causar uma corrente submarina a emergir nessa região e inundar o mundo. Ele continua explicando que como os Pokémon estão em equilíbrio com a natureza, esse desequilíbrio está fazendo com que eles sejam atraídos até a região para tentar salvar o planeta. Atendendo a nossas dúvidas, é explicado porque a mãe do Ash tá aí. Olha só que bonito. Os amigos estão nas Ilhas Laranja. E se as coisas estão ruins, como diz o professor, talvez eu nunca mais veja o meu filho. E Ash é tudo no mundo, pra mim. De volta pra nave, o Ash tenta libertar o Moltres e os Zapdos, mas não dá muito certo. Enquanto isso, o vilão consegue encontrar o Articuno e começa a disparar essas bolas de fogo aí nele. Usando a força de todos os Pokémons, o Ash finalmente consegue libertar o Moltres, que usa suas chamas pra libertar os Zapdos também, que retribui soltando um raio na cara dele, muito mal agradecido. Muito putos, os dois começam a destruir a nave, fazendo com que ela tenha que pousar na Ilha do Raio. Muito convenientemente, a esfera do raio cai bem na frente do Ash enquanto as três aves lendárias brigam entre si. Correndo até o barco, os ataques dos Pokémons criam uma grande onda que empurram nossos heróis de uma cachoeira, onde uma corrente vinda do mar aparece para salvar o dia. Sendo empurrados e caindo em outra ilha na frente de um Slowking falante, ele manda o Ash colocar as esferas num santuário, onde um buraco aponta para cada uma das ilhas indicando onde elas devem ser colocadas. Mas ainda tá faltando uma, a do gelo. Enquanto as aves estão descendo o cacete entre si, o grande guardião dos mares, o lendário Lugia, finalmente aparece para acabar com a brincadeira. Mas quem observa tudo de longe é o vilão que ainda não desistiu de tentar capturar os lendários. O Lugia não dá conta por muito tempo de brigar contra os três e acaba sendo derrotado pelas aves lendárias. Enquanto isso, os outros Pokémons que estavam migrando para a ilha finalmente chegam lá e o Slowking explica que só o escolhido pode reunir as esferas e ajudar o grande guardião das águas. Tem uma passagem na lenda / profecia que fala assim: a música dele falhará e assim virará cinzas a terra. A Melody questiona como eles vão conseguir encontrar o escolhido, mas a Misty pontua que tá na própria lenda a resposta, já que cinzas em inglês é Ash, então o Ash é o escolhido. Explicação ridícula, eu sei, mas vamos continuar. Lógico que o Ash tá com medo de ser o responsável por salvar o mundo, isso é algo muito grande pra alguém que só tem de 10 a 11 anos de idade. Mas a Melody não tá nem aí porque ele tá falando e começa a tocar a Ocarina pra tentar trazer o Lugia de volta. E não é que deu certo, ele até começou a falar. A música restaurou a minha força. O Lugia explica que quando os três tesouros estiverem reunidos, sua música se harmonizará com os poderes das aves, e isso só pode acontecer com a ajuda do escolhido, pois só com ele, a esfera do gelo brilhará junto das outras e o poder será despertado. Ainda com bastante dúvida sobre ter essa responsabilidade, todo mundo começa a apoiar o Ash para ir atrás da última esfera e salvar o mundo. Problema dele, né? Não sendo eles, pode ir qualquer um. Improvisando um trenó puxado pelo Charizard, hora de ir junto com o Lugia atrás da última esfera. E enquanto isso, quem aparece do nada é a turma do Professor Carvalho e a equipe Rocket que tem uma ideia quando vê esse barco aí. O Lugia e o Charizard protegem o Ash dos ataques das aves, mas mesmo assim eles acabam destruindo o caminho até a última esfera. Mas quem tá aqui pra ajudar é a equipe Rocket.
Porque afinal, se o mundo acabar, como é que eles vão continuar roubando Pokémons? Chegando finalmente no Templo do Gelo, o Ash consegue recuperar a terceira esfera, mas quem aparece pra impedir são as 3 aves lendárias. Escapando pela montanha, o Lugia aparece e bota o Ash nas costas dele numa das cenas mais legais desse filme. Largando do Lugia porque eles acham que estão muito pesados, a equipe Rocket se joga pra poder salvar o mundo, mas eles caem na água e fica tudo bem. Eba. Voltando pra ilha, quem decide atrapalhar tudo é o vilão Bucha, que não desistiu de capturar o Lugia. O dispositivo que ele usa consegue pegar o Lugia, mas não antes dele explodir a nave do cara. O Lugia não chega a ser capturado, mas ele fica bem enfraquecido, caindo no mar junto com o Ash. Com o Lugia machucado, uma tempestade muito feia começa a se formar. Fazendo as pazes com a Melody, deixando a rivalidade feminina de lado e pedindo pra ela começar a tocar a música do Lugia, a Misty vai nadando pra tentar resgatar o Ash e consegue trazer ele de volta junto com a ajuda do Tracy. Eles conseguem reanimar o Ash, que sem perder tempo vai direto até o santuário e coloca a terceira esfera. O poder das 3 esferas juntas ativa um tipo de magia e transforma esses pilares aí em gelo e começa a cair essa água esverdeada. Sem perder tempo, a Melody começa a tocar a música fazendo as 3 aves reagirem e o tempo começar a clarear. Então com isso, Zapdos, Moltres e Articuno voltam a ficar em harmonia e olha aí quem voltou também. Sem motivo nenhum e só pra farmar aura e momentos de hype, o Lugia chama o Ash pras costas dele de novo e sai voando, deixando esse rastro de água nessa cena bem bonita, até o vilão curtiu. Vendo que o mundo e a natureza tá em harmonia novamente, os Pokémons começam a voltar da ilha e as aves voltam pros seus respectivos habitats, fazendo tudo voltar ao normal. O Lugia volta pro mar e o Ash finalmente encontra sua mãe e o Professor Carvalho, numa cena bem emocionante. Eu sei que eu não posso impedi-lo de fazer o que você tem que fazer. Eu só não posso evitar sentir sua falta. Cortando pro vilão, olha ele aí com a cartinha do Mil que ele tem. Será que ele mandou essa aí pro PSA pra avaliar e vender depois? Por fim, a equipe Rocket encontra o Slowking, que elogia eles pela boa ação que eles fizeram, e é assim que termina a nossa história. E aí, rapaziada, curtiram esse filme? Confesso que esse aqui é um dos meus favoritos, cara. Esse filme tem um lugar muito especial no meu coração, igual eu já falei no começo. E ele também é o grande motivo pelo Lugia ser o meu lendário favorito até hoje. Mas era isso que eu queria falar pra vocês então nesse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo qualquer coisa e até o próximo vídeo.